Meus queridos irmãos e irmãs, celebramos hoje o 19º domingo do tempo comum. Na primeira leitura de hoje, nós vemos o profeta Elias fugindo da perseguição da rainha Jezabel. Ele está atravessando o deserto, quando de repente ele cansa, desanima no meio do caminho. Ele reza a Deus e pede que o melhor para ele é que Deus o levasse, que ele morresse. No entanto, o anjo do Senhor aparece e dá comida e bebida para o profeta, porque ele ainda precisava percorrer 40 noites, 40 dias, para chegar no Monte Horebe, o Monte de Deus. Meus irmãos e minhas irmãs, todos nós atravessamos o deserto da nossa vida. Todos nós estamos fugindo da perseguição tirana de Satanás, da perseguição do mundo, das tentações da carne, para chegarmos ao monte onde Deus habita, que não é mais o Monte Horebe, mas o próprio céu. Muitas vezes nós nos entristecemos, desanimamos, perdemos a esperança, nos convencemos que a santidade não é possível, que a santidade não é para nós. E para nós caminharmos o nosso caminho rumo ao céu, Deus nos dá o pão do céu, o pão dos anjos, que é a divina Eucaristia. Nós estamos aí no período de um mês, lendo e meditando o Evangelho de São João, capítulo 6, que começou lá na multiplicação dos pães, e agora o discurso eucarístico de Jesus na sinagoga de Cafarnaum. Nesse discurso, Jesus afirma: eu sou o pão da vida. Quem crer em mim nunca mais terá fome. Aqueles que comerem deste pão, eu irei ressuscitá-lo no último dia. Nós precisamos crer nessa verdade, que Jesus é o pão da vida, que Jesus nos dá força, que Jesus Eucarístico nos santifica. Nós precisamos ter fé que todas as vezes que nós participamos da Santa Missa, no momento da consagração, uma vez que o padre pronuncia as palavras da consagração, isto é o meu corpo, depois isto é o meu sangue, corretamente, porque se o padre errar, ele vai invalidar toda a Santa Missa. Uma vez que o padre profere essas palavras, acontece o mistério da transubstanciação. O que é isso? A substância do pão muda para o corpo de Cristo, e a substância do vinho muda para o sangue de Cristo. O que não muda são os aspectos acidentais, ou seja, as aparências, aquilo que nós estamos vendo, aquilo que nós estamos enxergando. O que eu estou vendo? Pão e vinho. O que é? É o corpo, o sangue, a alma e a divindade de nosso Senhor Jesus Cristo. Todos nós católicos não podemos ter dúvida disso. Nós não podemos ter fé disso, porque a Eucaristia é o nosso maior tesouro. A melhor coisa que nós podemos fazer na nossa vida é participarmos de uma Santa Missa, é podermos comungarmos Jesus Eucarístico, é encontrar uma porta de uma igreja aberta e dentro dessa igreja encontrar o sacrário e ver aquela lâmpada, ou uma vela acesa, para dizer que Jesus Eucarístico está presente. E assim dobrarmos o nosso joelho e adorar o Senhor com todo o nosso coração. Santa Joana de Chantal, quando ela era criança, ela se deparou com o pai dela falando com um herege. Herege é aquela pessoa que não crê em nada. E aquele homem dizia para o pai dela que ele não acreditava na divina Eucaristia. Aí de repente Santa Joana, criança, disse: como o senhor não acredita? Jesus disse: eu sou o pão da vida, isto é o meu corpo que será entregue por vós. E aquele homem, para sair pela tangente, como diz o ditado, ofereceu amêndoas para a menina, e ela pegou aquelas amêndoas. Ela passou na frente de uma chaminé, jogou aquelas amêndoas todas no fogo e disse o seguinte: isso que vai acontecer com todos aqueles que não creem na palavra de Jesus. É exatamente isso que Jesus fala para nós no Evangelho de hoje. Depois de muitas pessoas murmurarem, como que pode ele ser o pão vivo que desceu do céu? O Jesus diz: eis aqui o pão que desce do céu, quem dele comer nunca morrerá. Eu sou o pão vivo descido do céu.
Quem comer deste pão viverá eternamente, e o pão que eu darei é a minha carne dada para a vida do mundo. Ou seja, para a nossa sobrevivência, para a nossa alma progredir, nós precisamos comer do pão que vem do céu, que é o corpo de nosso Senhor Jesus Cristo. A Eucaristia é o sacramento do amor, é o sacramento da comunhão, porque na Eucaristia Jesus quer se fazer um conosco. Por isso que nós falamos primeira comunhão, porque vai ser a primeira vez da vida que aquela criança vai unir o seu coração com o coração eucarístico de Jesus. Mas atenção, nós não podemos comungar Jesus de qualquer jeito. É necessário haver em nós uma preparação. A primeira de todas, temos que receber Jesus em estado de graça. Não podemos comungar em pecado mortal. Pessoas que há anos não se confessam, há meses não se confessam, pessoas que vivem em estado irregular não podem comungar, mas entram na fila da comunhão. Tudo isso são comunhões sacrílegas. É como se eu, Padre Marco, pegasse o corpo de Cristo e jogasse na lama. Nós não podemos fazer isso. O mínimo que nós temos que fazer de preparação é a purificação da nossa alma no sacramento da confissão. Nossa Senhora, na sua aparição em Fátima, diz: todos aqueles que comungam em pecado mortal estão comungando a sua própria condenação. Se estamos no pecado, o melhor é nós não entrarmos na fila da comunhão. Não importa o que os outros vão pensar, o que importa é que Deus conhece o nosso coração. Então não entre e procure regularizar a sua situação. Vá procurar um sacerdote e confessar os seus pecados. Depois, nós temos que ter uma preparação próxima. É o que eu vejo que falta em muitas pessoas, em muitos católicos. Por exemplo, chegar uns minutos antes, não chegar em cima da hora para a Santa Missa, não chegar no meio da missa. 5 minutos que você chega, entra na igreja, se ajoelha, já se coloca na presença de Jesus Eucarístico. É Jesus que está aqui diante de nós. Vai manifestando esse desejo de você querer recebê-lo. Depois também tem o jejum eucarístico. Nós temos que estar em jejum. Todo católico que vai comungar 1 hora, quem não sabia agora está sabendo. Se comer já está pecando. Então 1 hora antes da comunhão, nós temos que estar em jejum. A não ser que seja criança que não pode ficar sem comer ou algum problema de saúde. Tirando isso, todos nós precisamos fazer o jejum eucarístico. Agora, qual que é o sentido? Para que a nossa alma sinta a fome daquele que é o verdadeiro pão da vida. E depois, durante a Santa Missa, participar da Santa Missa como Nossa Senhora, São João e Santa Maria Madalena estavam diante da cruz. Porque a missa e o sacrifício da cruz são o mesmo evento. Por isso que missa não é lugar de ficar batendo palma, não é lugar de ficar fazendo teatro, não é lugar de ninguém ficar sambando, de fazer aquilo que quer e de fazer aquilo que acha. Às vezes eu fico imaginando, né? Jesus lá no Calvário carregando a cruz, sendo crucificado, e Nossa Senhora lá dançando, batendo palma. Não tem sentido uma coisa dessa. Seria uma falta de respeito muito grande. Assim também com aquele coração piedoso, como Nossa Senhora e esses 2 grandes santos, nós devemos participar da Santa Missa. Depois que nós recebemos Jesus Eucarístico, tem pessoas que infelizmente não sabem o que faz. Gente, é o momento mais precioso da sua vida. Você está com o Altíssimo dentro da sua alma. Santa Faustina diz: nós não estamos recebendo uma graça, nós estamos recebendo o autor de todas as graças. Ele está dentro de nós. Nós nos tornamos sacrários. É um momento muito íntimo de adorarmos, de expressarmos a Jesus o nosso amor, de mostrar para Ele tudo aquilo que nós estamos sentindo, esse desânimo, essa falta de esperança, como estava o profeta Elias. Então, fazer uma boa ação de graça, agradecer porque nós não somos dignos de comungarmos o corpo e o sangue de Jesus Cristo. Uma vez que comungamos, vamos louvar, vamos agradecer. E depois da Santa Missa, isso aqui é uma coisa que todos nós precisamos aprender, ainda permanecer na igreja alguns minutos. Ah, padre, a missa acabou e vou embora. Sim, tá certo, vai embora. Não estou pedindo para você morar na igreja. Mas será que você não pode ficar ao menos em segundos em silêncio? Segundos, não estou falando nem 1 minuto.
agradecendo a Jesus alguns minutos. Quem for fiel no pouco, Deus irá confiar grandes coisas. Experimente fazer ação de graças após a Santa Missa, que vocês verão o que Deus vai fazer na alma e na vida de vocês. Alguns santos nos apresentam 3 exercícios para nós crescermos na devoção eucarística. Primeiro, o exercício da mente. Precisamos ler livros escritos de santos sobre a Eucaristia. Precisamos ouvir pregações. Tem vários padres por aí na internet, no YouTube, que pregam muito bem. Ouvir, exercício da mente. Depois, exercício do coração. Querer estar cada vez mais perto de Jesus para amá-lo. Ver uma porta de uma igreja aberta, entre, fique alguns minutos na presença de Jesus Eucarístico. Ou tenha um propósito de uma vez durante a semana, nas quintas-feiras, dia de adoração, passa numa paróquia, em algum santuário eucarístico. Já temos 2 aqui, né? A nossa aqui está aberta todos os dias, de manhã, à tarde, no horário de almoço, e faça a sua adoração, para você crescer no amor a Jesus. Se você não conhece Jesus Eucarístico, você não vai amá-lo. E o terceiro é o exercício da vontade. Então, expressar esse desejo de querer estar na presença de Jesus, de querer comungar. Talvez você não possa comungar Jesus por causa do estado que você se encontre, mas faça a sua comunhão espiritual. Manifesta a Ele esse desejo de recebê-lo. Faça os seus momentos de adoração. Então, exercício da mente, do coração e da vontade para crescermos na devoção eucarística. Só para encerrar, gostaria de citar aqui para vocês um grande exemplo de devoção eucarística que nós celebramos na segunda-feira passada, que é São Pedro Julião Emarde. São Pedro Julião Emarde é um santo do século XIX, nasceu de uma família simples, seus pais eram comerciantes, eles vendiam azeite de nozes, porém era uma família muito religiosa. A mãe dele participava das missas todos os dias, e todos os dias ela ficava para receber a tradicional bênção do Santíssimo. Alguns autores relatam que com 5 anos, é até bonitinho de ver a mãe dele andando, apressada para ir para a missa, e ele com a mãozinha segurando as mãos da mãe, com aquela perninha andando bem, meio agitado para chegar na igreja. Participava da Santa Missa, recebia a bênção do Santíssimo. Aquele pequeno exemplo de amor foi o suficiente para transformar o coração daquela criança. Certa vez ele sumiu, a irmã dele procurou, entrou na igreja, viu que ele estava lá dentro da igreja, em cima do sacrário. Naquele tempo os altares eram pregados na igreja, os altares tridentinos, né, de Pio V, e os padres usavam meio que um banquinho, tipo uma escadinha para subir e expor o Santíssimo. Ele subiu naquele banquinho para subir em cima do altar, tipo isso aqui, e colocava o seu rostinho bem na porta do sacrário. A irmã perguntou: Pedro, o que você está fazendo? Eu estou aqui, estou ouvindo Jesus e Ele me escuta. E todas as vezes que a irmã dele comungava, porque era mais velha, ele tinha meio que uma santa inveja da irmã. Então ele sempre pedia para ela: peça para Jesus que eu seja puro e mansinho. Sempre pedia isso, que eu seja puro e mansinho. Quando a irmã dele chegava em casa, Pedro queria ficar sempre perto dela, do lado da irmã, grudado, porque assim ele iria ficar bem próximo de Jesus. Gente, parece ser umas coisas assim tão bobas, mas não são. São verdade de fé. São atitudes daqueles corações que amam a Jesus Eucarístico. Se não fosse isso, ele não tinha discernido a sua vocação sacerdotal, não seria hoje um grande santo dentro da igreja, e não teria deixado tantos e tantos escritos sobre a Divina Eucaristia. Então nós precisamos rever o modo que nós estamos nos relacionando com Jesus Eucarístico. Que São Pedro Julião Emarde interceda a Deus por cada um de nós, para que todos nós sejamos devotos da Divina Eucaristia. Que Jesus Eucarístico, o pão da vida, o pão do céu, seja o centro das nossas famílias e dos nossos corações. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.